Na segunda-feira, dia 10, começa oficialmente a COP30, Conferência do Clima da ONU, realizada pela primeira vez no bioma amazônico. Nesse contexto, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja, apresentou no Senado uma carta-manifesto direcionada à Conferência da ONU. Os produtores propõem, por meio da carta, a criação de um Sistema Nacional de Métricas e Padrões Tropicais, também de um Fórum Internacional de Agricultura e Clima Tropical e a revisão da NDC brasileira, que então se refere aí aos compromissos de redução de gases de efeito estufa do país. Para avaliar essa iniciativa, falar um pouco mais dessa carta-manifesto, as expectativas para a COP30 e a relação com o setor agropecuário, nós vamos conversar agora com o Maurício Buffon, que é presidente da AproSoja Brasil, e Daniel Vargas, doutor em Direito pela Universidade de Harvard, professor da Fundação Getúlio Vargas, que também contribuiu aí para a realização, para fazer essa carta. Bem-vindos ao Hora H do Agro, muito obrigada por toparem aqui essa nossa conversa. Eu queria, primeiro de tudo, começar perguntando a opinião, vou direcionar primeiro para o Maurício, a opinião da AproSoja sobre as COPs, não só a de Belém, mas eu queria entender um pouquinho como que vocês avaliam, né, as conferências ao longo dos anos, qual que é a maturidade do setor agropecuário para discutir essa questão da crise climática nesses ambientes internacionais, até culminar aqui na COP30 do Brasil. De novo, obrigada pela participação de vocês. Muito boa tarde, muito obrigado. A COP é muito importante, né? Nós temos que a questão da discussão do clima no mundo, ela é pertinente. O fato é que no Brasil trouxe uma COP para se falar de solo, né? Quando nós olhamos para quem emite realmente emite a questão da poluição, principalmente os gases de efeito estufa, nós temos como petróleo, como combustível aí, cerca de 75% vem da queima de combustíveis fósseis. Então, é um pouco estranho trazer essa COP para dentro do Brasil, falar de uso de solo na agricultura e tem poucos representantes do setor agrícola falando sobre essa mudança climática relacionada ao clima, principalmente relacionada ao solo, o uso de solo. Então, é uma realidade, nós precisamos discutir, precisamos fazer boas práticas. O Brasil é um país que emite 2,4% das emissões do mundo de gás de efeito estufa, mas temos também uma grande produção de alimentos de uso de solo no país e também mata a fome do mundo com a produção de alimentos no Brasil. Então, essa discussão teria que ter o setor produtivo muito presente e apresentando também os dados do que o Brasil faz também para contribuir com o clima, porque nós temos muita preservação de meio ambiente dentro das próprias propriedades rurais. Exatamente, existe aí inclusive essa observação da comunidade internacional que olha para o nosso Código Florestal, que sempre elogia, né? Mas tem que ter sempre as contrapartidas. Daniel, queria entender com você também, como que você avalia a maturidade da agropecuária brasileira para se colocar nesses ambientes internacionais, para conseguir esses espaços de diálogo, como o Maurício falou, que são muito importantes. E, claro, a sua expectativa, queria inclusive saber se você vai para Belém, como que você está, qual que de fato são as suas expectativas aí. Até dia 21 tem muita negociação que acaba esbarrando aqui no agro brasileiro, né? Olá, Mariana. Oi, Maurício. Um prazer participar com vocês. Mariana, eu acho que a primeira coisa que já chama a atenção é a gente ver lideranças de setores importantes do agro brasileiro pedindo para participar da discussão, querendo se envolver com esse debate, de ter mais voz, de ter mais presença, de ter uma visão que é levada a sério. Isso eu acho que sinaliza uma etapa muito interessante do debate que a gente tem visto no Brasil. Nós vamos sediar uma COP30, nós organizamos os critérios de mediação e de negociação entre as nações, e nós temos aqui um debate que se disseminou no país. Todos os setores estão se envolvendo, discutindo. Eu mesmo fui convidado, inclusive para colaborar com lideranças da AproSoja em definições de ideias, em contribuições de informações que agora fazem parte desse debate no Brasil. Eu creio que existem 3 diretrizes que me parecem centrais nessa discussão brasileira na COP30. Essa não é uma COP que vai acontecer num país temperado do norte, ela vai acontecer entre nós, com características próprias, como o Maurício ressaltou.
Eu entendo que existem 3 características que fariam dessa COP particular, original e muito relevante para nós. A primeira é ver o verde como um valor, que na verdade é assim que o mundo trata esse tema na prática. Segundo, o clima como desenvolvimento, como foi pensado para ser em 1992, na primeira das COPs, por assim dizer, quando a gente lançou o regime global. E a terceira, a soberania como caminho, porque essa é a condição essencial para as políticas implementarem. Essas 3 diretrizes, se levadas a sério, podem empurrar as negociações num caminho muito produtivo e interessante para nós, desde que naturalmente traduzidas em políticas institucionais efetivas. Eu tenho visto a COP, como a maior parte das pessoas, com um misto de esperança, mas de apreensão. Esperança, por um lado, de ver o Brasil chamar o mundo à responsabilidade para avançar, mas apreensão sobre exatamente o que nós esperamos debater na COP em Belém. Pois é, e é importante a gente, inclusive, ter em mente que a COP31, que se fala já lá na Austrália, deve ter o foco em sistemas alimentares, né? Então, é essencial que o Brasil saiba se colocar esse ano, até para ter mais voz ainda, embora vale ressaltar que o Brasil é super bem visto na comunidade internacional, nesses ambientes, né? Conversando sobre meio ambiente, inclusive. Agora, falando da carta especificamente, então, e aí eu gostaria de começar com o Daniel dessa vez. De onde que... aliás, desculpa, vou começar com o Maurício, porque eu queria entender de onde que surgiu a ideia dessa carta. Eu queria saber se foi algo propositivo de dentro da ProSoja mesmo, se vocês já estavam em contato, por exemplo, com o Daniel, com a FGV. Queria entender um pouco o momento que surgiu, a confecção dessa carta, a ideia dessa carta, e por que ela foi publicada agora, né, muito recentemente, porque me parece que foi um pouco em cima da hora da COP. Queria saber se, inclusive, foi de propósito, foi pensado no sentido de estar às vésperas e mostrar que a ProSoja tem também a sua participação ali. A carta veio de dentro do setor produtivo mesmo, a gente vinha discutindo. O Daniel é um grande parceiro, ajudou a nós muito por a sua... tem muito conhecimento aí nessa questão global. Então, essa foi o intuito da carta. E realmente chamar a atenção, né? Quando o mundo mede a agricultura, a produção de alimento, eles usam as bases da agricultura americana, as bases da agricultura europeia, que não tem nada a ver com a agricultura brasileira, né? Nós temos aqui um clima tropical diferente, nós temos aqui cerca de 80% da agricultura brasileira em agricultura de plantio direto, coisa que nenhum outro país no mundo tem. Então, quando nós trazermos esses números à realidade, os números reais da agricultura brasileira, nós vamos ver que nós temos emitindo, inclusive, menos gases de efeito estufa que as outras agriculturas. Cada uma tem o seu sistema, cada um tem que respeitar o seu clima, e o Brasil, com certeza, com essa agricultura de plantio direto, principalmente em cultura de soja e milho em sequência, ela tem, sequestra, inclusive, gás de efeito estufa. Então, tudo isso nós precisamos mostrar, né? Qual que é o próximo passo agora? A gente já vem fazendo um trabalho, né? Essa carta surgiu por um trabalho que já vem sendo feito, aonde a gente vai começar a apresentar esses números e aí sim trazer para dentro do país uma discussão, envolver o governo brasileiro, envolver todo o setor produtivo e agrícola brasileiro para apresentar esses números e confrontar ele com as outras agriculturas para a gente poder ter um parâmetro, para que o Brasil não seja mais tão atacado nessa comunidade internacional e principalmente a comunidade da Europa, questionando a sustentabilidade econômica e também ambiental da agricultura brasileira. Nós subimos, né, quando a gente olha para a agricultura brasileira, com 76% do território brasileiro preservado, e temos aí em cerca aí de 8% das áreas agrícolas do país aí em agricultura e produzindo aí alimento para 1 bilhão de pessoas, mostra que nós temos uma sustentabilidade. E agora a gente está fazendo esse trabalho de quantificar essas métricas para poder apresentar para a comunidade, tanto aqui no Brasil quanto a comunidade internacional, de como é feita essa agricultura aqui no Brasil.
E Daniel, eu olhei o documento e aí vocês organizaram por eixos, né? Eixos temáticos, cada eixo tem as suas especificidades ali também. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desses eixos, dessa construção e como que isso amarra, claro, com o que o Maurício está falando, né? De depois confrontar dados, levar adiante, porque eu entendo que esse assunto também não vai terminar no dia 21 de novembro com a COP, né? Entendo que é um documento que precisa ser colocado em prática também aí a médio prazo, pelo menos. Sem dúvida, Mariana. Primeiro, só duas preliminares que eu acho que é importante. Nós temos assistido ao longo do ano uma série de organizações, os diversos setores produtivos, se envolvendo com as discussões climáticas e, nesse processo, elaborando as suas propostas, as suas cartas, os seus pronunciamentos, os seus manifestos. Isso aconteceu com a BAG, aconteceu com a OCB, aconteceu com a própria CNA, ainda está acontecendo com o IPA, assim como inúmeras organizações. Eu acho que o esforço, nesse caso, foi de contribuir com esse processo. Então, ninguém tem a última palavra sobre o que será deliberado neste momento, numa COP que ainda nem começou. Mas a gente acredita, e eu creio que todas essas organizações acreditam, que ao colocar ideias nobres na mesa, nós temos a capacidade de influenciar e empurrar a discussão na direção certa. Nesse processo, eu creio que o objetivo fundamental era de tentar apontar um caminho que fosse mais original, mais sólido e, quem sabe, mais forte para os interesses do agro e da sustentabilidade brasileira perante o mundo. Nesse processo, as 3 diretrizes básicas eu comentei: verde como valor, clima como desenvolvimento, soberania como caminho. Essas ideias são, então, desdobradas em um conjunto de ações concretas em setores estratégicos. O primeiro e o mais importante, segurança alimentar. Nós temos comentado, Mariana, que a principal ameaça à agenda do clima hoje, no mundo tropical sobretudo, não é a soja, não é o boi, não é a galinha, é a miséria humana. Ter uma estrutura que garanta a segurança alimentar é fundamental para tudo mais o que se fizer na humanidade. O segundo eixo é a segurança energética. E nós sabemos que o mundo inteiro tem essa tensão entre comida versus energia. Como eu vou usar minha terra? E o Brasil inventou uma coisa rara, que o mundo tem dificuldade de entender, em que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. A integração que está acontecendo no interior do Brasil não é mais entre lavoura e pecuária e floresta apenas. É entre alimento e energia ao mesmo tempo. É só olhar o que está acontecendo com o uso de resíduos da agricultura para a produção de fontes elétricas, de biometano e por aí vai. Terceiro eixo, vou ser rápido, é a tropicalização da ciência e da governança. Porque a gente sabe que avançar numa agenda climático-econômica com foco em uso da terra exigirá, ao longo dos anos, qualificar a gramática, a infraestrutura segundo a qual a gente debate o que é verde no planeta. Verde, eu costumo dizer, não é uma cor, é um conjunto de critérios científicos e regulatórios, em última análise, amparado numa decisão nacional. E o último é o compromisso com a produção sustentável, que é o que vai empurrar todos nós para frente. Sabendo que, em última análise, a premissa fundamental de tudo que fizermos, qualidade de vida do ser humano e, a partir daí, a sustentabilidade ambiental. Maurício, vocês pretendem ir para a COP? A ProSoja vai estar em Belém? De alguma forma, vai participar ainda mais ativamente, né? Além da carta, participar ativamente junto à comunidade internacional, fazer essas articulações sobre métricas de carbono? E aí, essa pergunta também é para o Daniel, né? Eu queria entender um pouco que forma propositiva também a gente, né? Porque é muito isso, assim, o Brasil, ele é único, né? Muita gente não entende que é isso, assim, a gente tem uma legislação robusta do ponto de vista de Código Florestal, mas é porque a gente tem muitas florestas, muitos rios, existe todo um recurso realmente riquíssimo no Brasil e, além disso, como o Daniel colocou, então, essa produção de comida, de alimento com energia ao mesmo tempo. Então, de fato, a gente tem muito lugar de fala. Eu queria entender isso, sim, se a ProSoja vai estar em Belém, participa ativamente dessas articulações, está acompanhando essa questão das métricas de carbono para clima tropical do ponto de vista científico. Sim, nós vamos estar lá, vamos apresentar a carta também lá. O Daniel vai ser também o nosso interlocutor lá nessa carta, vai fazer um trabalho junto conosco lá e a gente vai estar apresentando a carta. E para complementar essa questão, né, da disputa entre alimento e energia, né, como o Daniel falou, o Brasil é único realmente. Nós conseguimos fazer muita alimentação
e também muita energia. Inclusive, com esses dois parâmetros andando junto, nós conseguimos diminuir o custo tanto da energia quanto dos alimentos. Então, por isso também que o Brasil hoje, né, com toda a tecnologia implantada no setor agro, ela acaba aqui incomodando muitos países desenvolvidos nessa questão. E aí também vem os ataques contra a agricultura brasileira, às vezes não por não estar fazendo o correto na questão ambiental, mas por uma questão de concorrência comercial. E o Brasil faz isso, e esse é um dos temas que a gente vai estar trabalhando na COP durante o ano todo que vem, para mostrar essa produção de alimento e energia andando junto e dando uma sustentabilidade econômica para as duas atividades, inclusive potencializando a produção de alimentos com um custo mais barato. Perfeito. Então, Daniel, eu queria entender isso, assim, né? Dessas articulações que vocês, pelo que eu entendi, vão fazer ali em conjunto em Belém, né? Com quem vocês vão procurar falar, né? Porque essa COP, são vários eventos ao mesmo tempo, tem pavilhão azul, tem zona azul, zona verde, eventos paralelos. Com quem exatamente vocês procuram falar? Onde que você vê que tem uma porta aí aberta, uma abertura para dialogar e começar a falar, sobretudo dessa questão aí das métricas? Porque é isso, né? O mundo precisa entender que o Brasil tem que ter uma calculadora diferente, assim, né? E isso para que haja uma agenda climática cientificamente mais robusta e economicamente mais justa. A gente sabe, Mariana, que na COP existem um conjunto de espaço de discussão e de influência. Então, como você mencionou, tem a área verde, a área azul, tem a AgriZone, que vai ter ali uma exposição de exemplos, projetos exitosos da agricultura brasileira, e tem um conjunto de reuniões diplomáticas, de debates com ampla cobertura da imprensa. E tudo aquilo irriga e influencia as discussões diplomáticas que acontecem, normalmente entre um grupo mais estreito de pessoas, mas neste caso, no Brasil, sobre a presidência e a condução brasileira. Então, a ideia é que, com esta carta e com as discussões que vão acontecer no evento, nós alimentemos essa correia de influência, de transmissão, para que essas agendas ganhem maturidade, quem sabe possam ser concretizadas em um primeiro momento, com passos iniciais, aí na COP30. Eu gostaria de dizer, Mariana, que eu creio que seria um pouco utópico, talvez, esperar que ao final deste evento a gente saia com um elenco de métricas e parâmetros e metodologias tropicais para tudo que nós fazemos dentro de casa. É claro que isso não seria razoável esperar que saia dali pronto e acabado. Mas me parece que seria muito plausível que nós trabalhássemos na COP para dar o tiro de largada nessa construção. Dentro do Brasil, assumindo o compromisso de criar em casa um sistema nacional de métricas e padrões tropicais que sirvam de uma organização central de dados, fatores, métricas, protocolos, padrões, linhas de base, para que a gente possa, então, discutir com mais rigor e clareza a nossa realidade. E também dar transparência, força para as políticas públicas, para os relatórios corporativos, para as boas práticas empresariais e para a própria diplomacia brasileira. A segunda ideia central, eu vou ser rápido, é não apenas trabalhar para dentro, mas trabalhar com o mundo. Então, também temos na COP uma oportunidade que a presidência nos dá de criar ali uma espécie de força-tarefa que mobilize, a princípio, um conjunto de países tropicais para trabalhar com um mandato de 2 anos na criação dessa agenda de tropicalização, ou, se quiser, de adaptação dos padrões de referência para definir o que é sustentável no uso do solo. Se fizermos isso, teremos 1 ano de presidência da COP. A presidência brasileira começa no primeiro dia do evento, para, a partir daí, mobilizar o mundo e deixar um trabalho que contribua para os próximos anos, nas próximas COPs, para esse reconhecimento global do que é a particularidade, do que são as virtudes e os desafios, que também são únicos, da agricultura no mundo em desenvolvimento.